Olá! Você tem medo de falhar? Quem não tem, não é mesmo? O que você não pode é deixar esse medo te paralisar. Uma boa dica é encarar as falhas não como grandes problemas, mas como um degrau para alcançar o sucesso que você quer. Pense nisso e se motive, porque hoje vamos construir um excelente programa juntos. Então, bora se reinventar? Reinventa Ceará começa agora! O setor da construção civil foi um dos primeiros a retornar e sua experiência nesse processo é um grande trunfo, não só para o setor, como para diversos outros setores. No programa Reinventa Ceará de hoje, vamos mostrar como está a retomada e a geração de emprego na construção civil cearense. Vamos ver também como a inovação tem sido fundamental no setor que tem se destacado. E ainda tem boas dicas com o consultor Fred Gurgel. Então, para começar, vamos fazer esse balanço da retomada das atividades e da geração de emprego na construção civil. Confira! Com a pandemia, nós também tivemos aí prejuízos grandes ao setor, já que aqui no Ceará nós ficamos aí aproximadamente 80 dias de lockdown, coisa que em outros estados nunca pararam, inclusive São Paulo, que foi o epicentro do Covid no Brasil, mas entendendo que a construção civil é de risco baixo, e risco baixo porque pesquisamos diversos canteiros no país todo, aproximadamente 60 mil trabalhadores em 6 estados, dos quais 50 contraíram o Covid, não necessariamente dentro das obras. Infelizmente 5 vieram a óbito, Então se você pegar o número de 5 em cima de 60 mil, é um risco baixo. No diálogo que tivemos com o governo do estado, com a prefeitura, a gente colocou um rigoroso protocolo que é, primeiro, fornecer máscaras, álcool em gel e kits sanitários para que os trabalhadores levassem para suas casas. Nos canteiros da gente é medida a temperatura, você tem escalonamento para poder essas pessoas entrarem. Se a gente notar que ou ele está com a temperatura fora do padrão ou apresenta alguns sintomas, a gente já coloca ele numa sala que será atendido por um médico, numa parceria que a gente tem com o SESI e principalmente a parte pedagógica de conscientização, inclusive de como esse funcionário vai se manter em casa. O grande desafio que nós estamos passando exatamente nesse momento, você tem aí tijolos que aumentaram 80% em média, você tem o cimento que aumentou 30%, o aço 30%, e fica muito complicado porque quando o construtor vende um apartamento, ele já coloca o preço que a gente vai entregar, Então as pessoas vão pagando as parcelas e você tem um preço fixo. Então a gente está muito preocupado com isso, a gente espera que seja sazonal para que a gente volte a ficar saudável a parte econômica da construção. Esse período deixou alguns momentos em que a gente pensa no que a gente poderia fazer de diferente, A primeira coisa é que as empresas precisam ter um pouco mais de caixa, justamente esperando momentos difíceis como esse que a gente teve. E outro aprendizado foi o diálogo, O setor teve um diálogo muito bom, tanto com o governo estadual como com a prefeitura, para que a gente visse as possibilidades de como a gente sair desse momento ruim para todos. A gente está tendo sinais de crescimento e isso é muito bom, porque você gera emprego e renda para as pessoas. É importante não só para a construção civil, mas eu acho que vale aí para as outras profissões, que é o que você fizer, faça com amor. Se você não gostar da profissão que você tem, você não será uma pessoa competente. Se dedicar à profissão, e outra, ficar sempre
se reciclando, né, vendo as melhores práticas para se ter uma melhor produtividade. As pessoas, por conta do lockdown, ficaram aí 90, 120 dias em suas casas e não saíam. Então elas começaram a olhar cada detalhe da sua casa, começaram a ver que precisavam se mudar ou para uma localização diferente, ou porque querem uma casa maior, ou porque precisam de um cômodo a mais para fazer um home office. Aliado a isso, com a Selic agora que está a 2% ao ano e com a redução das taxas de financiamento bancários, o setor será a mola propulsora do crescimento do Brasil atualmente. Eu acho que as coisas que são feitas com amor e quando você se doa ao próximo e quando você se dedica até a si mesmo, porque o primeiro amor que você tem que ter é para você mesmo, eu acho que você com isso consegue se reinventar. A reinvenção ela é diária. Você tem que sempre procurar buscar o melhoramento contínuo, né? A busca contínua de algo melhor. Você tem um perfil empreendedor? Agora é a vez do consultor Fred Gurgel trazer a resposta. Muitos são os estudos que tratam sobre as características de comportamento empreendedor, das habilidades, competências, atitudes dos empresários bem-sucedidos, dos profissionais que obtêm sucesso no seu trabalho. De todos esses estudos, há 4 dessas características que elas são reconhecidas em todos os seus aspectos. A primeira delas é a iniciativa, a predisposição à iniciativa, a vontade de ir e fazer antes de forçado pela circunstância. Essa iniciativa é fundamental para o ato de empreender. A segunda delas é o olhar atento a perceber as oportunidades de negócio que surgem. Muito comum pessoas que são atentas às oportunidades de negócio, quando têm iniciativa, elas conseguem prosperar e obter êxito nos seus negócios. A terceira característica muito importante é que de nada adianta a iniciativa e a percepção da oportunidade se você não tiver uma propensão a um risco moderado. Não, o empreendedor não é aquela pessoa que ele corre riscos contando com a sorte. Ele pondera, ele calcula, ele analisa. E a quarta característica também, que é muito comentada e reconhecida, é a inovação, a persistência em inovar. Todos os estudos apontam que o empreendedor, que a empreendedora tem a característica da inovação. E o que é o inovar? O inovar não é inventar, o inovar é fazer diferente, é fazer um pouco mais rápido, melhor, ou entregar um produto ou um serviço um pouco mais barato do que o que está disponível no mercado. O empreendedor ele não precisa ser um inventor, a empreendedora não precisa criar algo que não existe. O que é necessário ser feito é fazer algo um pouco melhor, com zelo, com atenção no detalhe, propondo algo que de fato não seja proposto no mercado. Pense nisso, tá bom? Faça a sua parte, vamos em frente e até a próxima oportunidade. Durante vários episódios do Reinventa Ceará, a gente tem falado sobre inovação. Essa parece ser a palavra da vez nos diversos setores, inclusive na construção civil. Acompanhe a matéria e veja como a inovação tem sido colocada em prática na construção civil cearense. A inovação, a invenção tem que ter nota fiscal, certo? Então, por exemplo, hoje nós conseguimos tirar 90% da madeira das obras na parte das estruturas de concreto, certo? Mas nós conseguimos fazer isso trazendo um valor bem mais barato em relação à madeira, né? Porque se fosse mais caro, era uma invenção, mas não ia funcionar. Então a inovação, só inovação se tiver nota fiscal. Se não tiver nota fiscal, esquece. Hoje o Ceará tem 42 patentes. Das 42, 9 são nossas, nós temos mais 23 em andamento. Então aqui, em termos de Brasil, nós mudamos praticamente toda a concepção, né, da parte de estrutura de concreto. O que nós fizemos aqui no Ceará, nós conseguimos inovar e levar a inovação para fora do país, né?
Eu fui buscar uma tecnologia nos Estados Unidos que até então não existia, que é a cordoalha engraxada. Como vocês estão vendo, é um cabo de aço. Esse cabo de aço é plastificado, entre ele a plastificação tem graxa. Um dia eu estava no supermercado e comecei a verificar que a validade do ovo vem no ovo. Então foi o que nós resolvemos fazer. Nós resolvemos colocar o projeto no cabo. Vocês verificaram, ele está dizendo que nessa posição, qual é o pavimento, qual é a obra, qual é o tamanho do cabo. Então a partir daí, a montagem fica uma montagem muito simples, porque você basta casar uma peça com a outra. Então você vê que em 97 nós fomos aos Estados Unidos trazer uma tecnologia e fomos pioneiros do Brasil e implantados no Brasil. Agora nós estamos retornando para melhorar os processos deles. Hoje nós temos um departamento aqui na empresa só para pensar. Nós estamos num processo de melhoria contínua. Aqui eu chego e digo assim, é muito melhor feito que perfeito. Você tem erros e tem acertos, mas você tem que ter mais acertos do que erro, né? E você tem que ter a coragem de errar, porque no processo de inovação nem tudo vai dar certo, mas a grande maioria vai dar certo. Tudo que você puder fazer diferente, né, é inovar. Eu sempre digo o seguinte, para você inventar, fazer alguma coisa, você tem que ter duas coisas aliadas. Você tem que ter o conhecimento e a experiência. Se você não tiver esses dois elementos, você não consegue virar o jogo, né? E hoje o conhecimento é muito fácil. Hoje toda essa menina está estudando, você tem fonte de pesquisa que é a internet. Quem anda pelo caminho traçado só chega até onde os outros foram. Se você tiver foco, conhecimento e experiência, você vai fazer diferente. Você fazer diferente, a barreira é grande. Todo mundo quer continuar, né? Não quer sair da inércia. Se é inventar, é fazer diferente, né? Fazer diferente que vai dar certo. Muita gente vai ser do contra que não vai dar certo. Quando estiver dentro, vá em frente que o projeto vai dar certo. Estamos chegando ao fim do Reinventa Ceará de hoje. Na próxima sexta, às 6h45 da manhã, temos um encontro marcado. E se você quer assistir novamente a este episódio, tem reprise no sábado. Não esquece! Aproveite a semana para construir conhecimento e dar ainda mais crescimento na sua carreira. Reinvente-se você também. Até o nosso próximo encontro.